E agora nós queremos que esse pessoal assuma. É. Então eu digo o seguinte, eu não acho que o agro tenha problema de sucessão. Eu acho que ele não tem sucessão. E aí vamos voltar um pouco no assunto, antes da gente começar, que eu tinha falado que eu ia te questionar com relação a ele, que é a sucessão. O produtor hoje, o que tá aí, ele não tá pensando na gestão, eu fiz até hoje assim, deu certo, vou continuar fazendo. E o sucessor que tá vindo, ele já consegue visualizar isso? Ele tem a vontade de pular pra dentro? Ele tem a vontade de buscar conhecimento e fazer, não dá para poder depender de trade ou até mesmo de algum benefício do governo, alguma coisa nesse sentido? Ele tá conseguindo visualizar? Desde do pequeno, médio até primeiro o eu grande. gosto de separar o que é sucessor e o que é herdeiro. Tá, boa. Porque herdeiro é um processo natural. Sim. Todo mundo vai ser herdeiro de alguma coisa, nem que seja de dívida. Uhum. Sucessor é um processo de escolha. E que tem dois que vão escolher. O sucessor e o sucedido. Uhum. E aí, quando o sucedido escolher, vai ficar um preterido. Uhum. Porque geralmente essa família tem mais de um. Tem. Tá? E aí começa um outro problema para administrar. E aí vou te perguntar uma coisa. Você me falou que é da geração de 90, certo? Certo. Então vamos supor que você tenha crescido 20, 30 anos ouvindo seu pai dizendo que o que ele faz é horrível, difícil, sofrido, mal remunerado, desvalorizado. E aí você ouve o tempo todo que você precisa estudar para ser alguém. Pois eu estudei isso muito, eu ouvi isso muitas vezes. O ser alguém, na realidade, é ter dinheiro e ter algum cargo importante. Isso aqui é ser alguém. Não é de fato ser alguém. Mas é ter um dinheiro e ocupar algum cargo que a pessoa te dê algum valor. Historicamente, a gente sempre deu valor pro doutor. Aí a gente chama de doutor advogado, que não é doutor, a maioria não fez doutorado, então a gente chama de doutor. Isso é força de lei. Então muita gente, na época, o sonho era o filho virar advogado, ou virar médico, ou virar gerente do Banco do Brasil. Aliás, o sonho de muita mãe era casar a filha com o gerente do Banco do Brasil. Tá. Beleza, essas coisas foram mudando. Então eu te pergunto, você cresceu 30 anos ouvindo isso. Você vai querer suceder isso? Não, com certeza. Se você for o escolhido? Não, então, o que o setor fez? Incentivou os filhos a estudarem, a estudar direito, medicina, arquitetura, engenharia e vai. E falou mal o tempo todo. E agora nós queremos que esse pessoal assuma. Então eu digo o seguinte, eu não acho que o agro tenha problema de sucessão. Eu acho que ele não tem sucessão. Porque é muito raro o caso de um grupo que você... Aliás, os grupos que têm sucessão geralmente já são grupos mais organizados. Que não faz sentido. Os menores não têm opção, os que estão ali, tá? Então, por exemplo, um filho de um produtor de leite ali, ele não tá ali porque optou, na maioria, porque não tem opção mesmo. O cara não teve condições de estudar, o cara não tem oportunidade, porque ele sabe cuidar ali do bezerro no pé da vaca, e aí vai. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, porque a sucessão, ela precisa ser planejada, ela precisa ser desejada. E aí esse é um outro problema, porque a maioria dos líderes que estão no comando, a maioria com esse cabelo vasto igual o meu e pintado desse jeito aqui, é gente que ralou muito para estar onde está. E que não tinha muito apoio, nem de tecnologia. E aí, por exemplo, eu participei de abertura de fazendas da família em época que não tinha ponte, era balsa. Não tinha energia elétrica, era só diesel. Não tinha telefone, é PBX. PBX. Entendeu? E eu tô falando, gente, década de 80, 90, aliás, já. Finalzinho da década de 80 ali. Então, assim, esse cara que sobreviveu tem muita dificuldade em virar para um filho que... Vamos pegar aquele que está desejoso de assumir, mas que, assim, tem muito pouca prática, foi para uma faculdade, e olha só, alguns deles ficaram 2, 3 anos à distância. Eu fico pensando, gente, um veterinário que aprendeu à distância, porque tinha uma pandemia, como é que esse cara vai pro campo? Como é que esse cara vai palpar uma vaca? Ninguém me explicou isso ainda, entendeu? Como é que esse cara vai palpar uma vaca? Então, aí eu fico pensando, tem no mínimo 20 anos que nós estamos precarizando a educação, em todas as áreas. E a exigência do outro lado está aumentando, e a margem está reduzindo. A pecuária perdeu 50% da margem dele nos últimos 20 anos. O dinheiro, gente, está cada hora mais caro. A pressão internacional cada hora maior. E eu pergunto, e aí? Então, esse é um ambiente que a gente está achando que as pessoas vão lá, e mesmo assim, ainda fico, é outra observação que eu faço, que eu participo de alguns eventos nas faculdades, às vezes vou lá palestrar, e eu fico impressionado com o nível do que eu vejo ali. E eu fico pensando, gente, como é que eu contrato? Nós fizemos um projeto com estagiários um tempo atrás na empresa,
acho que foram 400 quando nós captamos. Depois para selecionar 60, depois de 60 para selecionar acho que 4. Olha aí. Mas foi um negócio assim assustador. Mas as 4 foram muito boas. Uhum. Mas você concorda que tá um filtro assim, Sim, tá bem pior do que jogador de futebol. com certeza. Então tá mais fácil você... E ainda tem, por exemplo, uma coisa que vocês são muito bons, o digital. Precisa fazer faculdade para estar no digital? Não. E aí como é que eu faço esse tanto de clientes que vocês fazem nessa rapidez? Não tem Lá com a como. pastinha, igual eu fazia, andando, não tem jeito, velho. Então é um ponto de inflexão no mundo que a gente tem que... A discussão é muito mais séria que a gente está imaginando. E aí, por exemplo, no agro não tem nada virtual. Essa era até uma outra pergunta que eu queria fazer. E essa transição ela não acontece? Ela não, porque o produtor ele é mais arredio, ele não gosta. Deixa eu... Essa é uma outra dúvida que eu tenho. Eu, como um dos meus negócios é uma consultoria, né, de Uhum. gestão e estratégia, então eu já estou em vários setores. Né? Eu tive o privilégio de participar de mais de 80 projetos aí. E durante uma década eu operei muito forte no setor de moda, mas principalmente em distribuição de moda, né? Confecção, facção e aí vai. E a distribuição que era o mais forte meu. E uma pergunta que eu usava, porque, por exemplo, eu sempre fui muito vanguardista nos meus negócios. Então, por exemplo, em 2007 eu estive na China um período, e voltei encantado com e-commerce, e vou montar um marketplace em 2007. Né? Aliás, eu fiquei um especialista em como perder dinheiro chegando antes da hora. E logística reversa, nunca me falaram desse termo de logística reversa. Ninguém discutia esse negócio de logística reversa. Você descobre isso depois. Hoje em dia é fácil para falar, você tem estrutura de logística reversa? Não, você não pode entrar nisso. Uhum. Mas por que eu estou comentando isso? Porque me perguntavam muito, Gilson, quando é que você acha que vai acabar a loja física? Aí eu falava, deixa eu dizer uma coisa. O dia que você comprar uma roupa virtualmente e vesti-la virtualmente, acabou a loja física. Mas, por exemplo, sexo tântrico já tem um tempo. Sim. Mas eu continuo vendo que o povo está gostando ainda de uma coisa mais visceral, de troca de fluido, né? Então, assim, quando eu falo que o agro não é virtual, não tem como eu produzir nada do agro virtualmente. Por exemplo, o mercado financeiro criou uma moeda virtual. Uhum. Por exemplo, a função do banco originalmente era custodiar dinheiro. Sim. E o banco nunca precisou pagar para ter dinheiro, pelo contrário, o banco recebia para a gente colocar o dinheiro. Diferente dos fundos. Os fundos, para ter dinheiro, eles têm que primeiro contar uma história. Exato. E depois tem que prometer, aliás, não pode garantir nada que é proibido por lei, mas ele tem que prometer um rendimento. Então ele tem que dizer que entende daquele negócio, daquela tese de investimento. E na maioria das vezes eu tenho dúvida se o fundo realmente... Eu sei que o fundo entende muito de dinheiro, não sei se ele entende do negócio. Uhum. Mas no agro, especificamente, não tem nada que você faça que, primeiro, desrespeite as leis naturais. Uhum. A vaca precisa de 9 meses para parir. Precisa de 21 dias para fazer o ciclo de reprodução dela. Então o calendário de reprodução da vaca é lunar. Só que ela come num pasto, que o calendário é solar. Já começou a confusão. O bezerrinho que ela vai parir daqui a pouco, depois dos 9 meses, precisa de 4 meses no mínimo para formar o rumen dele. Uhum. Tá? E aí, por exemplo, o capital ele precisa intensificar, né? Ele precisa fazer mais coisa em menos tempo. Como é que você faz isso no agro? Como é que você faz a soja para colher a soja com 45 dias? Não tem. Então nós vamos ter que entender o seguinte, eu posso usar a força da virtualização, da digitalização para facilitar os meus processos, para usar a inteligência artificial, para deixar minha fazenda mais autônoma, para melhor, por exemplo, uma câmera de um drone enxerga melhor do que eu, Sim. do que qualquer um de nós aqui. Mas eu pergunto, todo mundo dá conta de acessar um drone? Não. Operar um drone? E aí começam outros desafios. Né? Se eu já tenho dificuldade hoje para contratar tratorista, imagina para contratar operador de drone. Então, assim, tem muitos desafios que eu prefiro ver isso como oportunidade, porque se eu ficar vendo isso como defeito, gente, eu não saio de casa. Uhum. Então, eu habituei a viver com muito problema, porque, aliás, o meu negócio é envolvido com problema, ninguém me chama para dividir malas de dinheiro, tá? E tem um título de um livro americano que eu sempre gostei muito, que é Don't Open a Business, Solve a Problem. Então, assim, se você quer saber se vai ganhar dinheiro, gente, o que você está resolvendo tem um valor grande, por outro lado? Se tiver... Então, por exemplo, como a gente está na geração da instantaneidade, por que o digital é tão forte? É instantâneo. Que é instantâneo. É instantâneo. Né? Então, assim, a gente quer... Eu demoro 20 anos criando minha barriga. E aí eu começo uma dieta, eu vou pra academia, eu quero perder ela em quanto tempo? 10 dias. 10 dias. E medir... Gente, não diminui nada. Uhum. Diminuiu 300 gramas, eu tô pra morrer com o negócio. Então, assim, não adianta. Eu acho que a gente vai ter agora uma... Quando eu falo desse ponto de inflexão, gente, é a gente entender o quanto desse novo mundo digital eu posso fruir de benefícios para ajudar este mundo analógico e natural que tem algumas coisas imutáveis. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa ver, o agro dá conta de pagar 15% de Selic? Não.
Então eu vou ter que ter uma alternativa de financiar esse cara.